irmãos da IPU Jardim Califórnia. Mais uma vez, estamos reunidos de forma virtual. Foi-se abril e veio o mês de maio e mesmo assim precisamos continuar resguardados dentro de nossas casas para conseguirmos combater o coronavírus. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje celebramos o 4º domingo da Páscoa, que nos traz um retrato da comunidade que temos como sonho, como utopia. Apresenta-nos um grupo unido e orante. As pessoas que creram em Jesus eram fiéis à palavra de Deus. Estavam unidos na celebração da ceia e nos encontros de oração nas casas, na partilha e na ajuda de quem precisasse. A liturgia de hoje nos mostra um relato sobre como estavam as pessoas após a ressurreição de Jesus. Os primeiros seguidores de Jesus tinham uma agenda intensa, porém, seu maior compromisso era com a adoração e com a comunhão. A sua prioridade era praticar a fé, o amor de Deus e ao próximo. Viviam unidos, participavam das refeições com alegria e louvavam a Deus. Seguiam os ensinamentos do bom pastor e isso os deixavam felizes. Não é este um convite para nós também hoje? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças
em oração. Amado Deus, ajuda-nos a compreender o teu jeito de falar e de agir entre nós. Dai-nos o teu Santo Espírito, um coração aberto e entendimento das suas coisas. Auxilia-nos a comunicar o teu amor por nós através do nosso ser e das nossas palavras, que ela produza seus frutos e possa ser transformadas em comunicação do teu amor. Que nossa vida seja palavra viva, para que outras pessoas percebam a tua existência entre nós. Amém. Leitura responsiva do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão de todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Atos 2, versículo 42 a 47. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Senhor, abre o nosso coração e nossa mente pelo poder do teu Espírito Santo, para que enquanto a Escritura seja lida e a tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que tens a nos dizer neste quarto domingo de Páscoa. Amém. O evangelho de hoje
é tirado de João, capítulo 10, de 1 a 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Irmãs e irmãos, o Evangelho de João é a revelação da realidade do mundo celeste, com as quais Jesus, como emissário divino, se identifica como eu sou. Essa é uma típica linguagem joanina e aparece sempre na primeira pessoa do singular. O eu sou que Jesus utiliza é encontrado na declaração que Yahvé fez para Moisés no Êxodo, quando lhe falou a partir da sarça que se consumia, mas não se queimava. Yahvé primeiro se identificou como Deus que tinha comprometido numa relação de aliança com Abraão. Depois, quando Moisés lhe perguntou o que deveria dizer ao povo quando lhe perguntasse quem era Deus, Deus lhe disse: diga ao povo que eu sou aquele que é. E depois abreviou para eu sou. O nome Yahvé soa como eu sou. E Yahvé finalmente chamou a si mesmo de o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Jesus joanino, ele utiliza essa linguagem do eu sou para expressar a sua identidade. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus utiliza no Evangelho de João 7 vezes o eu sou, com o intuito de a cada eu sou ir se revelando e revelando a verdade divina. O eu sou no Evangelho de João aparece muitas vezes ligados a uma figura de linguagem, e uma delas é a metáfora. E a metáfora é um tipo de linguagem figurada que usa uma comparação para expressar uma verdade. Corresponde a uma associação comparativa entre duas realidades, entre duas ideias, mas coladas uma à outra, sem quaisquer elementos que explicitem essa associação. No capítulo 10
de 1 a 10, como acabamos de ouvir, há uma alusão às imagens pastoris e uma mudança de vocabulário e de metáfora. A fala perspicaz e precisa de Jesus, utilizada no capítulo 9, agora dá lugar a 2 discursos longos e de difícil entendimento para os seus interlocutores. Não encontramos mais a figura do ex-cego, e sim uma identificação de Jesus como a porta e com o bom pastor. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, em oposição aos ladrões e assaltantes que não entram pela porta das ovelhas e as abandonam diante do perigo de lobos e de ladrões. Eu sou a porta das ovelhas. Para entender essa comparação, essa metáfora, é preciso lembrar o seguinte: os pastores, naquele tempo, cuidavam do seu rebanho durante o dia. Quando chegava a noite, ele levava o seu rebanho para um lugar cercado, um redil, um curral, onde as ovelhas passavam a noite protegidas dos ladrões, protegidas dos lobos. No dia seguinte, de manhã cedo, o pastor chegava, batia palmas na porta e o cuidador das ovelhas, porque sempre tinha um cuidador à noite, abria a porta e o pastor entrava, chamava as ovelhas uma por uma pelo seu nome. Ele ouvia a voz do pastor e o reconhecia. As outras ovelhas não se levantavam, porque elas não ouviam a voz de estranhos. As outras não se mexiam, pois era uma voz estranha. De vez em quando, no redil, aparecia o perigo de assaltantes, de ladrões, porque eles entravam, faziam buraco, né? Porque o redil era construído com pedras colocadas umas sobre as outras. Os ladrões entravam por esses buracos e colocavam em perigo as ovelhas. Os ladrões, então, eram um perigo no cuidado das ovelhas. Mas o pastor, ele cuidava das suas ovelhas com muito amor, e é por isso que as ovelhas ouviam e obedeciam à voz do pastor. Era costume, então, que os pastores dormissem junto à porta do curral e se postassem no meio do caminho para proteger as suas ovelhas. 2 aspectos são importantes na configuração de Jesus como a porta das ovelhas. Primeiro, sobre a figura da restauração da porta das ovelhas do antigo templo de Israel, destruído por Nabucodonosor. A primeira porta a ser restaurada no templo foi a porta das ovelhas. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos puseram a trabalhar e construíram a porta das ovelhas. Fizeram vigas, fixaram batentes, colocaram fechaduras e trancas e continuaram até a torre do Sem e até a torre de Hananael. Isso mostra que Jesus quer ser a única porta por onde vão passar as suas ovelhas. Tudo começa com ele, pois ele mesmo vai se colocar como o cordeiro que dá a vida e que tira o pecado do mundo. O segundo aspecto para compreendermos por que Jesus se coloca como a porta das ovelhas é citado no texto de Neemias. E lá no texto de Neemias, o redil, ele tem fechaduras
e tem trancas, mas a porta das ovelhas, da qual Jesus fala, não tem tranca e não tem fechaduras. Ele mesmo se testifica assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Pois a porta é para todos, estará aberta para todos. Ele mesmo diz isso: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Neste mesmo cenário da porta das ovelhas, Jesus se coloca como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Essa metáfora pode ter sido tirada do livro de Jeremias, em que o título de bom pastor é dado aos dirigentes do povo, que inclui o rei, os funcionários reais, os anciãos e todos que têm autoridade. Quase todas as passagens que usam o título censuram os pastores por não enfrentarem as suas responsabilidades, por descuidar e explorar suas ovelhas, como vemos no texto de Ezequiel, capítulo 34, de 2 a 16. Jesus provavelmente estava se referindo aos líderes religiosos que arrastavam o povo atrás de si, mas não respondiam às esperanças deste povo. Não estavam interessados no bem do povo, mas sim no seu próprio bolso, nos seus próprios interesses. Enganavam o povo e não defendia o povo como suas ovelhas. Não defendia a vida desse povo. Jesus pede para o povo tomar a iniciativa de não seguir a falsos pastores ou líderes que se apresentam como pastores, mas não querem o bem do povo, não querem a vida do povo, não ajuda o povo a ter vida com qualidade. Os pastores que aparecem no Novo Testamento são chamados de pobres e de ignorantes, deixados quase totalmente de lado da vida social e religiosa. Há aqui um contraste intencional entre o pastor, filho de Davi, que nasceu numa manjedoura em Belém, com os pastores oficiais do judaísmo. Jesus inaugura uma forma diferente de ser pastor. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ao dizer eu sou o bom pastor, Jesus está enfatizando sua excelência como tal e contrastando-se com os falsos pastores da sua época. Jesus já os havia chamado de ladrões e assaltantes. Eles não tinham o interesse real nas ovelhas, diferente dele, que mais tarde vai dar a sua vida por elas. Olhando para a nossa realidade, para a nossa atualidade, podemos nos perguntar: quem é o pastor que nos conduz? Quem é o pastor que nos chama pelo nome e cuida com amor de suas ovelhas? Hoje temos muitas vozes ecoando, mas devemos, assim como Jesus disse, tomar muito cuidado, porque o bom pastor é aquele que cuida e que dá a vida por suas ovelhas. Uma pobre ovelha doente,
de intercessão. Vamos neste momento pedir por todas as famílias da nossa comunidade, por todas as pessoas que estão doentes, necessitando de cuidados e de oração. Pedimos por aqueles que cuidam com amor e dedicação da vida das pessoas. Pedimos por aquelas famílias que nesse momento já perderam pessoas que amam. Pedimos por todos os doentes da nossa comunidade, por todos aqueles que têm trabalhado arduamente em defesa da vida. Amado Pai Celeste, Tu conheces as nossas fraquezas, acompanha-nos cada dia com Teu olhar de compaixão e de bondade, fortalece-nos e anima-nos para que persistamos em fazer o bem. Como bom pastor, conduz a nossa vida e ajuda-nos a sermos mais pacientes e bondosos e menos egoístas e arrogantes na vida comunitária. Faze de nós instrumentos do Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, como está difícil esse tempo, como cada dia as pessoas têm se sentido mais ansiosas e preocupadas, como a cada dia temos visto o aumento do coronavírus. Então, irmãs e irmãos, vamos nos cuidar. Quem puder, permaneça em casa. E se for preciso sair, use máscara para a sua proteção e para a proteção daqueles que você vai encontrar. O momento pede cuidado. Cuidado consigo, cuidado com o outro. Vamos nos cuidar para que juntos possamos sair dessa situação o mais rápido possível. Quanto mais nos cuidarmos, mais rápido sairemos. Então, cuide-se. Cuide daqueles que você ama. Cuide das pessoas que estão próximas de você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Façamos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.